Olá, eu sou o Ali Trabar, presidente da Federação Árabe-Palestina do Brasil, e eu gostaria de falar com você sobre uma coisa muito séria que você já deve ter ouvido muito sobre o que acontece hoje na Palestina, especialmente na faixa de Gaza. Você deve ter ouvido falar muitas vezes a palavra genocídio. E fazia tempo, provavelmente, que você não ouvia, que a gente não ouvia essa palavra genocídio. Mas por que eles estão utilizando essa palavra? E até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, da ONU, o Antônio Guterres, a utilizou. O presidente do Brasil a utilizou. O presidente da Colômbia a utilizou. O presidente russo a utilizou. Os chineses também se manifestaram, as suas autoridades, nesse sentido. Funcionários da ONU já dizem que este é o maior genocídio da história, considerando o tamanho da população, 2,2 milhões de habitantes, o tamanho do território, apenas 365 km², e o tempo de morticínio, mais ou menos 50 dias. Na Palestina, neste momento, já morreram quase 13 mil pessoas. 4.500 ou mais estão desaparecidas sob os escombros. Seguramente, infelizmente, não estarão mais vivas. Então nós estamos falando em 17.500, 18 mil pessoas assassinadas. São quase 6 mil crianças assassinadas e 3.500 sob os escombros. Nós estamos falando de 9.500 crianças assassinadas ou desaparecidas. Mais de 9.500. Estamos falando entre mulheres mortas, mais de 3 mil, e as desaparecidas somadas, aproximadamente 4 mil. Esses 17 mil, 18 mil que já morreram, para vocês terem uma ideia do tamanho disso, durante o período de limpeza étnica na Palestina, entre 1947, dezembro, e 1951, durou 4 anos este processo, em que 78% da Palestina histórica foi tomada para se tornar o que hoje se conhece como Israel. 88% da população palestina desta parte tomada foi expulsa na maior limpeza étnica da história. Morreram 15 mil. Neste momento, mais de 15 mil já morreram durante este massacre, este genocídio na faixa de Gaza. São quase 33 mil os feridos, a maior parte com gravidade ou mutilados. Mais de 2/3 da estrutura hospitalar e de saúde, de um modo geral, está completamente destruída. Mais de metade das ambulâncias estão destruídas. O sistema de esgoto não existe mais. Água tratada para consumo humano não existe mais. 60% das residências na Palestina não são mais habitáveis na faixa de Gaza. Já neste momento temos mais de 200 profissionais de saúde assassinados. Temos 35 profissionais de resgate civil assassinados. 60 jornalistas assassinados num dos maiores assassinatos de jornalistas em guerras em todos os tempos. Passa de 80 entre igrejas e mesquitas destruídas. As escolas, quase todas da ONU, já são 280 destruídas. Ou seja, todos os abrigos civis que a legislação de guerra impede que sejam atacados também estão destruídos. Um campo de refugiados chamado Jabalia, que tem apenas 1,4 km², e a maior densidade demográfica do mundo, 90 mil habitantes por km², foi atacado já 6 vezes. É um intento claramente genocida. Neste momento, nós temos perto de 3 mil pacientes de câncer na faixa de Gaza que não estão mais tratando de câncer por falta de hospital, medicamento, profissionais de saúde. Estão fadados à morte. 15% da população deslocada, de 1,6 milhão, tratam de algum tipo de doença e estão também sem tratamento. Nós temos que uma parte considerável dos feridos morrerá em virtude da ausência de hospitais, médicos e medicamentos. Nós temos neste momento 3.500 a 4.000 mulheres que precisam dar à luz nas próximas semanas e também não tem mais como dar à luz em hospitais, em ambientes de saúde ou salubres. Nos próximos 9 meses, são entre 45 e 50 mil mulheres na mesma condição. Isso quer dizer que nós teremos mulheres e seus bebês possivelmente mortos nesse período, ou ambos mortos neste período. Quando falamos disso tudo, especialmente da morte de mulheres e crianças, nós estamos falando de uma coisa muito grave. É um genocídio premeditado que elimina os ventres e os rebentos de anteontem desses mesmos ventres. Nós estamos falando de um genocídio programado por meio do colapsamento da capacidade reprodutiva de uma população inteira. Estamos falando da esterilização coletiva da sociedade palestina. Por isso é que todos estão falando em genocídio e nós não temos outra palavra para definir o que acontece na Palestina. É um genocídio. Israel promove, sim,
com o seu aliado estadunidense um genocídio como nunca houve na história humana, seja por sua escala, seja porque é o primeiro genocídio da história humana televisionado. Os palestinos, sob genocídio, mostram para o mundo, filmam o seu próprio genocídio. Até quando a nossa consciência suportará um genocídio desta magnitude e televisionado invadindo as nossas casas?